A aula de hoje será sobre função. Parte 2. Vamos estudar a função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos ver função composta, função par e função ímpar. Esses são os conteúdos estudados nessa aula. Começando sobre a função injetiva, que também é conhecida como função injetora. Uma função f de A em B é injetiva ou injetora se somente se os elementos distintos do conjunto A possuem elementos, uma correspondência com elementos distintos do conjunto B. Quando a gente fala f de A em B, a gente está se referindo a A como domínio da minha função e B é o contradomínio. Se olharmos, pensarmos direitinho naquele assunto que a gente iniciou quando estudamos o plano cartesiano, o conjunto A, como é o domínio da função, ele é representado como o eixo x no plano cartesiano, porque o plano cartesiano, o eixo x é o domínio da função. É onde todos os elementos do domínio estão no conjunto, no eixo x. Já o conjunto B é o conjunto chamado contradomínio. No plano cartesiano, ele está sendo representado pelo eixo y, certo? Então, aqui nós temos este diagrama que representa o conjunto A, onde esses pontinhos aqui representam os elementos do conjunto A. Esses elementos é um x qualquer, um x real qualquer. Esses elementos aqui, que são x, eles são o domínio da minha função A. Então, os elementos do domínio do conjunto A, ele precisa ter uma imagem distinta no meu conjunto B, porque foi dito que essa função será injetora se somente se elementos distintos de A tiver uma imagem distinta em B. Dizer que são distintas é dizer que as imagens são diferentes. Você observa aqui que esse elemento aqui, o primeiro elemento do conjunto A, tem como imagem o primeiro elemento do conjunto B. O segundo elemento do conjunto A tem como imagem o segundo elemento do conjunto B. E o terceiro elemento do conjunto A tem como imagem o terceiro elemento do conjunto B. Sabendo aqui que o conjunto B tem 5 elementos, mas os 3 elementos de A correspondem, aos 3 elementos do conjunto B. As imagens são distintas. Então, isso é que caracteriza a minha função injetiva. Olha só, o meu conjunto B é o contradomínio, todos esses elementos aqui é y, tá certo? E esta bolinha aqui em verde, tá certo? É o meu conjunto imagem. As imagens de A. O que é que você observa? Quando eu for querer distinguir se essa função ela é injetiva ou injetora, eu vou olhar para o domínio e vou observar se todos os elementos do domínio têm uma imagem correspondente no contradomínio. Porém, essas imagens também precisam ser distintas. Elementos distintos do domínio têm imagens distintas no contradomínio. Se isso acontecer, é uma função injetiva. A próxima que nós vamos estudar é a função sobrejetora ou sobrejetiva. Mais uma vez, a função f de A em B, A domínio e B contradomínio, AX e BY, é sobrejetiva ou sobrejetora se somente se todos os elementos de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Então, quando eu olho para esta função,
eu observo aqui, ó, o conjunto A, foi colocado aqui 5 elementos. Todos os elementos do meu conjunto A é X, é domínio. Ele tem uma imagem correspondente no conjunto B. Mas você observa que eu tenho aqui 4 elementos no conjunto B. E todos os elementos do conjunto B é pelo menos imagem de pelo menos um elemento do A. O que é que você observa aqui? Este primeiro elemento que está na flechinha azul, ele é imagem desse primeiro elemento do conjunto A. Mas esse elemento aqui, o segundo elemento do conjunto B, tem chegando para ele 2 flechinhas. Tanto a flecha preta, que representa este elemento do conjunto A, como a flechinha vermelha, que representa o terceiro elemento do conjunto A. Tem algum problema? Não. Não tem nenhum problema. Se 2 elementos distintos do conjunto A têm a mesma imagem no conjunto B. Para que eu possa saber se essa função ela é sobrejetora ou sobrejetiva, é necessário que eu veja se todos os elementos de A é imagem de pelo menos um elemento de B. Se isso acontecer, ela é sobrejetiva ou sobrejetora. Certo aí? É isso que caracteriza a minha função injetor ou sobrejetora. Certo? Agora nós vamos ver o outro tipo. Ora, o outro tipo é a função bijetiva ou bijetura. Quando é que uma função é bijetiva e quando é ou bijetura? Ora, ela é bijetiva ou bijetura se por acaso ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ela, além dela ser injetiva, ela é sobrejetora, certo? Então, vamos ver esse exemplo. Mais uma vez, é falado aqui sobre o A e o B. A função sai de A sentido a B. A, domínio, e B, contradomínio. Aqui, ó, o conjunto A é o domínio e ela sai de A sentido ao B. O B é o nosso contradomínio. O que é que você observa? Todos esses elementos são X do domínio e todos esses elementos aqui são Y do contradomínio. O meu conjunto imagem é justamente esse círculo aqui, ó, em verde. Todos esses 3 elementos também é Y. O que é que você também observa? Que o meu conjunto imagem é um subconjunto do conjunto B. O conjunto imagem está contido em B. Tudo isso a gente estudou. B contém o conjunto imagem. Agora, o que é que nós vamos observar? Se ela é bijetiva ou bijetura. Então, ó, olhando para o conjunto A, que é o domínio, eu vou ver. Todos os elementos têm uma imagem, ó. Tá certo? E essas imagens são todas distintas. Então, elementos distintos do domínio. Tem imagens distintas no contradomínio? Tem. Então, ela é injetiva. Agora, eu olho para o contradomínio. Todos os elementos do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A? É. Então, ela é sobrejetiva ou sobrejetora. Ora, se ela é injetiva e ela é sobrejetiva, então ela é bijetiva. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Certo aí, gente? Entendeu? Vamos para um outro exemplo trabalhando essa situação. Eu coloquei este exemplo aqui para que a gente pudesse olhar para a representação do diagrama e a gente pudesse dizer, justificando por que ela é ou por que ela não é injetiva, por que ela é e por que ela não é sobrejetora, por que ela é ou por que ela não é bijetura. Então, ó, olhando para cá, para esse primeiro balão, que representa, esse primeiro diagrama representa o conjunto A, os elementos do domínio, eu observo que todos os elementos do domínio têm uma imagem no contradomínio. E todas essas imagens são distintas. Então, elementos distintos do domínio
tem imagens distintas no contradomínio. Então, essa função ela é injetiva ou injetora, certo? Essa é a justificativa pelo qual eu afirmo que ela é injetora. Agora nós vamos verificar se ela é sobrejetora. Olho para esse conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. Para que eu possa analisar se ela é sobrejetora, eu preciso ver o contradomínio. Observando aqui o contradomínio, existem elementos aqui no contradomínio que não é imagem de algum elemento do conjunto A. Logo, ela não é sobrejetora. Então, ela é injetora, mas não é sobrejetora, logo ela também não é bijetora, porque para ser bijetora ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Eu coloquei um outro exemplo também, né, para a gente fazer a mesma coisa. Olhar para ela e verificar por que ela é injetora, por que ela não é. Por que ela é sobrejetora, por que ela não é. Por que ela é bijetora e por que ela não é. Então, ó, eu olho mais uma vez, eu venho para cá, para o domínio, e observo todos os elementos de A. Tem imagem no conjunto B? Tem. Mas acontece que esses dois primeiros elementos têm imagem igual no contradomínio. E para ela ser injetora, é necessário que elementos distintos do domínio tenham imagens distintas no contradomínio, quer dizer, elementos diferentes no domínio têm imagem diferente no contradomínio. Isso não está acontecendo. Esses dois elementos têm a mesma imagem. Se isso ocorreu, é porque ela não é injetiva. Agora vamos observar se ela é sobrejetiva. Quando eu vou analisar se ela é sobrejetiva, eu venho para o contradomínio. O que é que eu observo? Todos os elementos de B é imagem de pelo menos um. Este aqui, elemento, é imagem de dois elementos do conjunto A. Sim, mas não tem problema. O que eu preciso saber é se sobrou algum elemento aqui. Se tiver sobrado, ela não é sobrejetiva. Não sobrou. Todos os elementos aqui é imagem de pelo menos um. Logo, ela é sobrejetora. Ora, ela é sobrejetora, mas não é injetora. Logo, ela também não é bijetora. Porque para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Agora vamos para um outro exemplo. Um outro exemplo, a gente vê o seguinte. Eu tenho aqui esses dois diagramas. Aqui, tá vendo? Ó, vamos verificar se ela é injetiva. Todos os elementos de A têm imagem. Tá vendo aqui que tem uma setinha correspondente? Agora vamos ver se as imagens são diferentes. O primeiro tem essa imagem. O segundo tem essa terceira imagem. O terceiro tem a quarta aqui, a imagem, e o quarto elemento tem a segunda imagem. Quer dizer, elementos diferentes têm imagens diferentes. Logo, ela é injetiva. Injetora. Pronto. Agora vamos observar se ela é sobrejetora. Todos os elementos de B é imagem de algum elemento de A? É. Sobrou algum pontinho aqui? Não. Então, se não sobrou e todos eles é elemento é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A, então essa função ela é sobrejetora. O que é que a gente observa? Ela é injetora? É. Ela é sobrejetora? É. Ora, se ela é injetora e é sobrejetora, ela é bijetora. Certo aí, gente? Beleza? Nós vamos agora verificar o quê? Vamos para a nossa função composta. Vejam aqui. Veja os conjuntos A, B e C e suas funções. F de A em B e G de B em C. A é o domínio da minha função F e B é o contradomínio. B é o domínio da minha função G e C é o contradomínio. Chamamos de função composta uma função H, que ela é chamada por GOF, é G composta com F. Quer dizer, ela sai de A em sentido de C, sem passar por B.
Ela também pode ser essa função of, ela também pode ser representada assim, ó, f de g de f de x. Certo aí? Então, ó, o que é que acontece aqui? Ela sai daqui, essa função aqui sai de A em sentido a B. Essa aqui sai de B sentido a C. Essa é minha função f e essa é a minha função g. Vai ter uma função aqui, ó, que sai diretamente de A em sentido de C. Essa é a minha função composta, certo? Então, ela sai diretamente do conjunto A em sentido a B. Aí você diz assim, poxa, professora, eu não estou entendendo isso aí direito, não. Como é que fica isso? Ah, vamos ver. É isso aqui, ó. Veja só. Eu tenho aqui duas funções. A minha função f de x e a minha função g de x. A minha função f de x é uma função de segundo grau. Por que de segundo grau? Ó, o grau da função é determinado pelo expoente da variável. No caso, essa função tem variável x. E a variável x, essa variável x está elevada a 2. Então, como ela está elevada a 2, ela é do segundo grau. Já a função g, ela só tem essa variável x está elevada a 1, né? Então, essa função é do primeiro grau. Eu tenho duas funções. Eu quero encontrar a FOG f composta com g. Como é a f composta com g? É assim, ó. É f composta com g, eu também posso fazer f de g de x. Para fazer essa função composta, o que é que eu vou precisar? Lembra quando a gente quer encontrar a imagem do elemento x, que a gente substitui no lugar de x um número qualquer? Lembra que a gente fez isso? Pronto! É o que nós vamos fazer aqui. Olha, essa função f é a função de fora. Tá vendo aqui, ó? F. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. No lugar do x, ó, tá vendo? Ó? O x aqui, ó, o x aqui. No lugar do x, eu vou colocar quem? G de x. Eu estou tirando esse x e estou colocando o g do x, que é justamente essa função aqui, ó, 3x mais 1. Então, eu vou tirar esse x e vou colocar g de x elevado ao quadrado. Aqui não é x elevado ao quadrado, eu tiro o x e coloco g de x. Aqui não é 2x, eu tiro o x e coloco 2g de x. E o 1, que não tem x, é um termo independente de x, eu vou repetir menos 1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Minha g de x é 3x mais 1. Eu agora tiro o g de x e coloco 3x mais 1. Como o g de x aqui está elevado ao quadrado, vai ficar 3x mais 1 também elevado ao quadrado. Na outra, eu tenho 2g de x. No lugar de g de x, eu vou colocar quem? 3x mais 1. Então, eu tirei o g de x e coloquei entre parênteses 3x mais 1. E esse menos 1, que não tem x, eu repito normalmente. E agora, o que é que eu vou fazer? Vocês lembram, eu tenho certeza que vocês lembram, né? A gente viu produtos notáveis, até porque vocês já estudaram produtos notáveis também no ano passado com os seus professores, né, da outra escola. Mas a gente fez uma revisão com produtos notáveis quando a gente ainda estava em aulas presenciais. Então, ó, nós vamos todo o conhecimento que a gente estuda como revisão é porque a gente vai precisar, né, dele em algum momento. A gente viu e agora a gente está voltando a utilizar. Como é que eu faço quando eu tenho isso aqui? É sempre o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado? É o quadrado de 3. 3 ao quadrado é 9 e x ao quadrado é x ao quadrado. Mas, aí eu pego esse 2, que é expoente, multiplico por 3x e o resultado deste produto eu multiplico por 1. Então, eu fico 2 vezes 3, 6. Como é x? 6x. 6x vezes 1, 6x. E agora, como eu coloquei o primeiro termo elevado ao quadrado, eu também vou colocar o segundo termo elevado ao quadrado, que a gente sabe que 1 elevado ao quadrado é 1. Agora, 2 que multiplica 3x. Aqui eu tenho um valor 2 fora do parênteses que multiplica
tudo que está dentro do parênteses, aquela propriedade distributiva. Lembra, a gente viu na aula anterior. Agora mesmo, né? A gente fez exercício com isso, a gente já relembrou essa parte. Então, esse 2 eu multiplico por 3, vai dar 6, 6x, e o 2 vezes 1 vai dar 2. E esse menos 1 eu volto a repetir. Agora, o que é que eu faço quando eu encontro com isso? Sem desespero. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os termos semelhantes e vamos somá-los. E se tiver sinais contrários, a gente vai subtrair. No caso aqui, esse 9x elevado ao quadrado, eu não encontro nenhum x elevado ao quadrado. X, viu, gente? Elevado ao quadrado, nenhum. Então, como não tem, ele não tem a parte literal, nenhum outro número tem a mesma parte literal com ele, então ele não tem termos semelhantes. Eu vou pegar ele e vou repetir aqui, ó. 9x ao quadrado. O 6x, eu tenho um outro 6x aqui. Ele tem a mesma parte literal. Não é o 6, não. Poderia ser um 9, 12, poderia ser um número negativo qualquer. O que eu olho é a variável. Variável é a parte literal, que é letra. Então, esse número aqui, x, é igualzinho a esse. Então, eu posso somar 6x mais 6x, botou aqui 12x. Esse 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 1 desaparece. Então, sobrou apenas o 2 que eu repeti. Esta função, que é uma função do segundo grau, 9x ao quadrado mais 2x mais 2, é a minha função composta. Ela é formada a partir da função f e a função g, que eu poderia chamar de h de x, certo? Por que h de x? H porque é uma função diferente da f e é diferente da g, certo? É h de x porque a variável também é a mesma. Na função f, a variável era x, na função g, a variável é x, e na função h, que eu acabei de encontrar, que é a minha função composta, ela também tem como variável x, certo? Agora, nós vamos ver a função par. E ainda temos a função ímpar, mas é muito simples. A função par é uma função que vai dar para a gente voltar para aquela noção de função sobrejetura. Veja só, uma função é chamada de função par quando a f de x é igual a f de menos x. O que quer dizer isso? Eles possuem a mesma imagem no contradomínio. Olha só, elementos aqui, eu tenho aqui, ó, x e aqui é x. O que diferencia eles são o sinal. Um é o x positivo e o outro é o x negativo. Mas as imagens desses dois conjuntos, né, dessas duas funções, né, de f de x é igual a f de menos x. A função é a mesma, f de x é igual a x ao quadrado. Quando eu coloco no lugar de x o 2, eu tenho imagem 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4. Quando eu coloco no lugar do x o menos 2 também elevado ao quadrado é 4. Então, o que é que você observa olhando para este gráfico aqui, ó, o plano cartesiano, esta curva, né? Você observa que o 2 tem imagem aqui, ó, no contradomínio, o 4. E o menos 2, né? O menos 2 aqui tem imagem 4. E o 2 aqui também tem imagem 4. Então, ó, elementos, né, numericamente, esquecendo o sinal, eles são iguais. O que diferencia deles é justamente o sinal, porque eles são elementos simétricos. Porém, eles possuem a mesma imagem. Elementos distintos do domínio possuem a mesma imagem no contradomínio, isso caracteriza uma função sobrejetora ou sobrejetiva, certo? Pronto. Quando isso acontece, ela é uma função par. E quando acontece diferente, ó, por exemplo, eu tenho f de x, uma função chamada de ímpar, quando f de x é igual a menos f de menos x. O que quer dizer? Quer dizer que elementos simétricos têm imagens simétricas. Para que elas sejam iguais, é necessário que eu multiplique uma delas por menos 1. Tanto faz aqui tem um x negativo como um x positivo, né? A gente diz assim, f de x é igual a menos f de menos x.
Olha só, quando eu coloco aqui, ó, f de x é igual a x à terceira. Quando eu coloco 1 no lugar do x, eu tenho x elevado à terceira é 1. Quando eu coloco menos 1 no lugar do x, eu tenho menos 1. Para que esse menos 1 seja um positivo, eu ainda preciso multiplicar ele por menos 1. Olha só, olha essa função aqui. Essa função é uma função ímpar, porque quando eu tenho 1 de elemento, ele tem aqui, ó, no domínio, né, que é x, ele tem imagem 1. Mas o elemento menos 1 do domínio tem imagem menos 1 no contradomínio. Elementos simétricos têm imagens simétricas. Quando isso acontece, a função é ímpar. Para que elas sejam iguais, é necessário que eu multiplique uma por menos 1. Beleza? Pronto, gente. Esta é a nossa aula de hoje, tá certo? Agora, depois desse belíssimo momento de estudos, né, que a gente estudou matemática, eu espero que vocês tenham tido um bom aprendizado, né? Tendo qualquer dúvida, volte a assistir o vídeo, porque está explicando. Vai também no material também o slide, né? Porque se você quiser uma coisa parada, também tem, tá certo? E aí você estuda direitinho e vai para a sala do Classroom fazer a nossa atividade, beleza? Bem, gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.